Bom, pessoal, última aula do ano para a gente aqui, do nosso segundo bimestre, finalizando, né, essa parte de diodos, que a gente vem vendo diodos aí desde o início da disciplina, e hoje, na última aula, a gente vai falar sobre os diodos Zener, que são um tipo especial de diodo que eu falei um pouco, né, sobre eles na hora que eu estava apresentando curva característica do diodo, mas hoje a gente vai estudar mais a fundo aqui como é que funcionam os diodos Zener, e como que a gente resolve, como é que a gente analisa circuitos utilizando esse tipo de diodo, beleza? Bom, olhando para a curva característica aqui, né, que a gente já viu em aulas passadas, a gente tem regiões distintas nessa curva. A gente tem a região de condução direta, tá? Onde a gente tem uma tensão positiva e uma corrente positiva, essa parte da curva aqui, tá? E a tensão vai ficar em torno de 0,7 volts e a gente vai ter uma corrente no diodo que vai depender do circuito, beleza? A região onde a gente bloqueia a passagem de corrente, a região de corte, tá? A gente vai ter uma tensão negativa e vai ter corrente nula. O diodo vai ser uma chave fechada. Bom, se a gente continuar aumentando a tensão negativa, a gente vai chegar nessa tensão Zener, essa tensão VZ aqui. Se a gente ultrapassar essa tensão, ou seja, a gente aplicar uma tensão negativa no diodo maior do que o valor de VZ, o diodo não vai ser mais capaz de bloquear a passagem de corrente. Vai começar a passar corrente no sentido contrário. Então, a gente vai fixar a tensão nesse valor de VZ e vai ter uma corrente aqui, ó, que vai depender do circuito ao qual o nosso diodo está conectado, beleza? Bom, essa curva, ela tem vocês veem que ela tem uma pequena inclinação aqui, tá? Nessa região Zener, e isso está associado a uma resistência do diodo na região Zener. Porém, a gente vai desconsiderar porque a influência dela é muito pequena, tá? Assim como a gente desconsiderou a resistência interna para fazer a análise lá quando a gente considerava apenas a queda de tensão de 0,7 no diodo. Mas bom, aqui na região Zener, a gente não vai ter uma tensão fixa, como aquela de 0,7 volts para os diodos de silício, tá? Mesmo os diodos Zener sendo em sua maioria de silício, a gente tem tensão Zener com diferentes valores, tá? Podendo ir de 1,8 volts até 200 volts. Então a gente tem que, cada diodo, cada dispositivo vai ter uma tensão Zener diferente. A gente tem que escolher o nosso dispositivo de acordo com a aplicação que a gente quer para ele, beleza? Mas quando a gente analisar um circuito, isso aqui vai ficar mais claro. Bom, o símbolo do diodo Zener ele é um pouquinho diferente do diodo normal, tá? Quando a gente representa o diodo Zener, esse risquinho em cima da seta do símbolo aqui, ele tem esse formato de Z aqui, se a gente olhar, virar ele 90 graus, tá? Então ele tem esse desenho diferente aqui para quando a gente desenhar um circuito Zener com o diodo Zener, a gente identificar de cara que aquilo ali não é um diodo comum, que aquilo ali é um diodo Zener e é capaz de conduzir corrente no sentido contrário. Bom, como ele funciona na região reversa, a corrente ela vai entrar pela ponta da seta aqui no símbolo, tá? Assim como está desenhado aqui esse sentido de corrente. É um sentido contrário ao sentido convencional. Porém, a tensão, gente, ela é sempre contrária ao sentido da passagem de corrente. Se eu tenho corrente passando para baixo no meu diodo, a polaridade da tensão vai estar para cima, tá? Isso independente se é um diodo Zener ou não, eu tenho sempre que olhar o sentido da corrente e o sentido da tensão, a polaridade da tensão vai ser contrária à passagem de corrente, beleza? Bom, aqui no diodo comum, se estiver passando corrente nele, essa tensão VD ela vai ser 0,7 volts, no caso do diodo de silício, né? No diodo Zener, quando está passando corrente nesse sentido aqui, qual que vai ser essa tensão VZ? Aí vai depender de qual diodo Zener a gente estiver usando, tá? Tem 1,8 volts, tem diodo Zener de 10 volts, tem diodo Zener de 12, enfim, é uma infinidade de valores aí que a gente consegue comprar um diodo Zener preparado para isso. Independente da corrente que está passando aqui nesse sentido contrário desse diodo, ele vai fixar essa tensão nesse valor Zener, nesse valor VZ, e a gente chama isso de regular a tensão, tá?
Então, quando vocês verem alguma pergunta em alguma prova, sendo minha ou não, qual a função do diodo Zener? A função do diodo Zener é regular tensão. E quando a gente analisar o circuito aqui nessa aula, a gente vai entender por quê. Bom, aqui explicando melhor aqui as regiões, né, tá, para ficar registrado para vocês, é o que eu expliquei lá naquele primeiro slide que eu falei da curva característica. A gente tem a região direta, tá? O diodo Zener ele também pode conduzir na região direta, ele não conduz só no contrário, pode funcionar como um diodo normal também. A gente tem a região reversa, a região de corte, tá? E tem a região Zener. A gente tem essas três regiões distintas. Bom, e para simplificar a nossa análise aqui, sem perder muito o que seria o comportamento real do circuito, a gente vai quais modelos a gente vai utilizar para analisar o nosso diodo Zener. Bom, a gente vai utilizar sempre modelo simplificado, a não ser na região reversa, tá? Mas bom, na região direta a gente vai considerar o quê? Uma queda de tensão de 0,7 volts, se eu estiver conduzindo corrente no sentido da seta do símbolo, beleza? Na região reversa, região de corte, a gente vai considerar o diodo como uma chave aberta. Não passa corrente aqui por esse diodo quando ele está nessa região reversa. Na região Zener, a gente vai considerar um modelo simplificado também, que é o quê? Vai ter uma corrente passando pelo diodo no sentido contrário da seta, tá? E a gente vai ter uma tensão. A gente vai substituir por uma fonte de tensão, assim como a gente faz na região direta. Porém, a tensão Zener não é 0,7 volts. Vai ser uma tensão diferente. Bom, mas chega de falar dessa parte teórica de curva característica. Vamos ver como é que funciona um circuito onde a gente utiliza um diodo Zener, beleza? Bom, a gente tem aquele circuitinho simples aqui, que eu sempre utilizo ele para analisar, que é onde a gente tem uma fonte de tensão, um resistor e um diodo em série, tá? Porém, esse diodo Zener, agora que a gente está utilizando, reparem que ele está conectado nesse circuito de maneira contrária ao que a gente conectaria um diodo convencional, tá? Para quê? Para que a corrente saia do positivo da fonte, passe pela resistência e entre nesse diodo Zener para passar no sentido contrário, para que a gente tenha essa tensão Zener aqui na saída. Bom, como que a gente faz para analisar esse circuito aqui? A gente tem que substituir o nosso diodo Zener pelo circuito equivalente, que é a fonte de tensão, tá? No caso aqui, pegando como exemplo um diodo Zener de 10 volts, a gente substitui o nosso diodo por essa fonte aqui, uma fonte CC também, de 10 volts no lugar desse diodo. Então, a gente ficou com esse circuito agora. Tem a tensão de entrada VI, uma resistência de 1 kΩ, que eu dei um valor para ela aqui, e essa fonte de tensão de 10 volts. Bom, como é que a gente acha a corrente nesse circuito? Aí vai depender do valor da tensão de entrada VI, tá? Bom, e como exemplo aqui, ó, a gente tem, se a fonte de tensão tiver 20 volts, a gente tem que analisar o circuito como a tensão em cima do resistor vai ser 20 volts da fonte, menos 10 volts do diodo Zener, dividido pela resistência, que é o que está escrito aqui. E a gente acha essa corrente de 10 mA, beleza? Bom, se eu aumentar a tensão da fonte para 40 volts, era 20, eu aumentei para 40. Eu vou fazer a mesma análise, só que eu vou fazer 40 volts da fonte menos 10 volts do diodo sobre 1 kΩ. Agora, ó, a corrente aumentou, 30 mA. Bom, eu alterei a corrente, tá? A corrente que está passando pelo meu diodo Zener, agora ela é maior, ela é 30 mA. A tensão em cima desse diodo mudou? Não, a tensão em cima desse diodo continua sendo 10 volts, independente da corrente que está passando por ele, tá? Então, essa é que é a função do diodo Zener num circuito, é manter essa tensão constante, essa tensão fixa, independente da característica do meu circuito, tá? Se ele estiver conduzindo, se estiver passando corrente por ele está garantindo que a tensão nele é 10 volts, independente dessa corrente. Bom, isso é útil para quê? Isso é útil para eu alimentar uma outra carga que eu posso conectar em paralelo com esse diodo e fornecer 10 volts constantes para essa carga, que é o circuitinho que a gente vai ver agora. A gente viu o diodo, o regulador Zener sem carga, tá? Onde a gente tinha só a fonte, esse resistor da fonte
e o diodo, e agora a gente está conectando uma carga aqui em paralelo com o nosso diodo Zener, que é esse RL, tá? Esse aqui seria, essa resistência seria a nossa carga. Bom, como eu falei, a tensão no diodo Zener, ela não varia independente da corrente que está passando por esse componente. Mas para ela não variar, essa tensão tem que passar corrente por esse diodo nesse sentido contrário da seta. O diodo, ele pode não conduzir também, eu posso cair naquela região reversa, onde ele vai ser uma chave aberta. Então, eu tenho que aplicar uma tensão nesse diodo suficientemente grande para que ele comece a conduzir, porque se ele não conduzir, nada feito, tá? Bom, e a gente tem, olhando para esse circuito do regulador Zener com carga, a gente tem três possibilidades aqui que a gente vai analisar aqui nessa aula, que é esse regulador com a fonte de tensão e a carga fixas, ou seja, o valor da fonte de tensão e o valor da resistência RL não variam, tá? É a primeira hipótese que a gente vai analisar. Depois a gente vai ver a fonte de tensão fixa, tá? O valor VI constante, e a carga podendo variar, a gente vai ver o que essa variação de carga acarreta nesse circuito. E por fim, a fonte de tensão variável e a carga fixa, tá? Quando eu tenho o meu RL constante e eu posso variar minha tensão na carga. A gente vai analisar essas três possibilidades, tá? E começando pela primeira, ó, que a gente tem todos esses valores fixos, a fonte de tensão e a carga. E a gente analisa esse circuito em duas etapas, tá? A gente tem uma etapa onde a gente verifica se o diodo Zener está conduzindo e, verificado se ele está conduzindo ou não, a gente vai fazer a análise do circuito substituindo o modelo equivalente para esse diodo Zener. Bom, a primeira etapa, então, a gente tem que verificar se esse diodo vai conseguir conduzir corrente. Então, o que a gente faz? A gente retira esse diodo do circuito, tá? E analisa o circuito como se o diodo não tivesse conectado nele. E a gente vai descobrir qual que é a tensão nesses terminais que ficaram abertos aqui, onde tinha o meu diodo, que aqui é a mesma tensão no resistor RL, tá? Bom, então eu tenho o que aqui? Eu tenho um divisor de tensão, tá? A corrente nesse circuito aqui, ela vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente, que vai ser o R mais o RL, tá? Eu posso primeiro calcular a corrente, depois eu calculo essa tensão. É só eu multiplicar ela, a corrente que eu achei, pela resistência RL. Eu vou achar essa tensão VL. Mas também, se ao invés de calcular a corrente, eu simplesmente substituir aqui a equação sem substituir valor ainda, eu fico com essa equação aqui para a tensão VL. Vai ser RL sobre R mais RL, isso tudo multiplicando o VI, que é a tensão da fonte. Bom, se essa tensão VL que a gente calcula for maior que a tensão Zener do diodo, isso significa que o diodo vai conduzir corrente, tá? Ele vai estar em estado ligado. Agora, se essa tensão for menor do que a tensão Zener, isso significa que eu estou na região reversa, tá? Eu não apliquei uma tensão negativa suficientemente grande para que o meu diodo entre na região Zener. Ele ficou naquela região onde eu tenho tensão negativa, porém eu não tenho corrente, eu tenho uma chave aberta. Então, eu faço essa primeira etapa da análise para verificar essa condição. Se a tensão que a gente achou é maior que a tensão Zener VZ, ok, a gente substitui o diodo Zener pela fonte de tensão, com o valor da tensão Zener, e vai para a segunda etapa. Se não, tá, se essa tensão for menor que a tensão Zener, o circuito que a gente tem é esse aqui mesmo. O diodo não vai conduzir corrente e a gente tem esse circuitinho aqui, beleza? Bom, mas considerando que a tensão é maior que a tensão Zener, lá naquela primeira etapa da análise, a gente tem que substituir a fonte de tensão VZ, onde a gente tinha o diodo, e fazer a análise do circuito real agora, tá? Bom, e como que a gente analisa esse circuito aqui? Bom, eu sei que a tensão na carga, VL, ela não é aquela que eu achei, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a tensão Zener. Aquela tensão, que eu achei, se for maior que a tensão Zener, isso só sinaliza para mim que o meu diodo vai conduzir. E se ele está conduzindo, isso significa que ele vai fixar a tensão na carga na tensão VZ. Então, o VL vai ser igual a VZ nesse caso aqui. Bom,
E qual que vai ser a corrente no diodo Zener, essa corrente IZ? Vai ser a corrente IR, que vem da fonte, menos a corrente IL, que vai para a carga. É só aplicar a lei de Kirchhoff dos nós nesse nó aqui, ó. A soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem, tá? Então, ó, a corrente que vem da fonte, IR, tem que ser o IZ, que é a corrente no diodo Zener, mais a corrente IL, que é a corrente que vai para a carga, beleza? E ajeitando a equação, então, a corrente no diodo Zener vai ser IR menos IL, corrente da fonte menos corrente da carga. Essa diferença vai para o meu diodo Zener, então, beleza? Bom, e eu consigo calcular tanto a corrente que vem da fonte quanto a corrente que vai para a carga. A corrente que vai para a carga é simples de eu calcular. Eu conheço a tensão em cima dessa resistência RL e conheço a resistência RL. Então, ó, a corrente da carga vai ser o VZ, que é a tensão Zener aplicada nesse resistor, sobre o valor da resistência RL. Lei de Ohm direta, tá? Bom, e a corrente no resistor R? Qual que é a tensão em cima desse resistor R? Vai ser a tensão da fonte VI menos a tensão do diodo Zener, tá? E eu vou dividir isso pelo valor dessa resistência R para eu achar a corrente que vem da fonte. Eu vou ficar com essa equação aqui, ó. E R vai ser a diferença dessas tensões que divide a resistência, assim como a gente fez lá naquele circuito sem carga, beleza? Bom, então é assim que a gente faz a análise desse regulador Zener quando a gente tem carga nele. Bom, e claro, né, para ficar mais evidente com o funcionamento, esse exemplo aqui, onde a análise é idêntica que eu falei agora, só que a gente vai substituir valores para ver o que acontece. Relembrar mais uma vez que esse exemplo aqui, os outros dessa aula, todos eu fiz no quadro, na aula que está gravada, tá? Então isso aí já está lá no YouTube para vocês desde semana passada. Então eu vou tentar explicar de uma maneira mais rápida aqui, mas qualquer dúvida na hora que vocês forem fazer o estudo dirigido, sugiro fortemente que vejam a aula gravada lá, a resolução do exemplo, que no quadro com certeza fica mais claro, tá? Bom, mas a gente tem nosso circuitinho aqui, ó, onde a gente tem uma fonte de tensão de 16 volts, um diodo Zener com tensão VZ 10 volts, um resistor de 1 kΩ aqui na fonte, e inicialmente a nossa carga tem 1,2 kΩ. E o exercício também está pedindo para a gente fazer ele de novo, considerando uma carga de 3 kΩ. Ou seja, primeiro eu vou resolver esse circuito que está desenhado aqui, depois eu vou substituir o RL, que é 1,2K, por 3K e fazer o exercício de novo para a gente ver qual que é a diferença. Bom, inicialmente, com o resistor de 1,2 kΩ na carga, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Lá na primeira etapa, a gente retira o diodo Zener do circuito, vai ficar aberto aqui, tá? E a gente analisa esse circuito para descobrir qual que é essa tensão V. Bom, e analisando esse circuito, que é um divisor de tensão simples, a gente tem a resistência RL sobre a soma das resistências, multiplicando a tensão da fonte para a gente achar essa tensão que a gente quer, ó. Então, substituindo valores aqui, fazendo essa continha, a gente acha tensão igual a 8,73 volts, tá? O nosso diodo Zener é um diodo Zener de 10 volts, ou seja, essa tensão aqui ela é menor do que a nossa tensão Zener, tá? Se essa tensão é menor, isso significa que o nosso diodo Zener não está conduzindo, ele está com uma chave aberta. A gente está nessa região aqui da curva, tá? A gente não tem corrente passando por ele. Então, ó, o que o exercício está pedindo? Está pedindo para a gente calcular a tensão na carga, a tensão no resistor da fonte aqui, o resistor R, corrente no diodo Zener e a potência no diodo Zener, tá? Bom, o circuito, então, a gente não tem que substituir a fonte aqui agora. Por quê? A gente verificou que essa tensão é menor que a tensão Zener. Então, o circuito que a gente tem que analisar é esse aqui, tá? A tensão na carga vai ser essa que a gente achou, 8,73. A tensão no resistor R vai ser a tensão da fonte menos a tensão da carga. Isso vai dar 16 menos 8,73 volts, que a gente achou 7,27 volts. É a lei de Kirchhoff das malhas. A soma das tensões em uma malha tem que ser zero, tá?
Então, a tensão da fonte 16 volts é igual a tensão no resistor R mais a tensão no resistor RL. Corrente no diodo Zener. Se eu estou na região reversa, ele é uma chave aberta, a corrente no diodo Zener é zero, tá? E se a corrente é zero, isso significa que a potência também é zero, porque potência é tensão vezes corrente. Se a corrente é zero, zerou a potência também. Então, a primeira etapa aí do exemplo está feita. O diodo Zener não conduz, o circuito é esse aqui, a gente achou tudo que está sendo pedido. Bom, agora a gente vai para a segunda etapa do exemplo, que é o quê? Substituir esse resistor RL de 1,2 kΩ por um resistor de 3 kΩ. Bom, a gente tem que começar do zero de novo, fazer aquela primeira etapa, que é o quê? Verificar a tensão no diodo Zener, tirando ele no circuito, que é a tensão no RL aqui. Ó, utilizando aquela mesma equação, só que porém agora o RL vai ser 3K, a gente acha uma tensão de 12 volts aqui nesses terminais. O que isso significa? Se o diodo Zener é um diodo de 10 volts e essa tensão é maior que 10 volts, é porque ele está conduzindo corrente. Tá? Se ele está conduzindo corrente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a segunda etapa. Substituir o diodo Zener por uma fonte com a tensão Zener, que no caso aqui é 10 volts, e analisar o circuito de novo, que é esse circuito de baixo aqui. Tá? Então, ó, essa tensão de 12 volts, esquece esse valor agora. Foi só para verificar. É maior que 10 volts? Beleza. Tchau. Esquece esse valor. Não significa nada para a gente mais. Qual que vai ser a tensão na carga? Vai ser a tensão Zener. Ó, o VL vai ser 10 volts, que é a tensão Zener aqui. Beleza? Então, não é 12 volts a tensão na carga. Isso aqui foi só um circuito para verificar. A tensão na carga de verdade é a tensão Zener, tensão de 10 volts. Beleza? Tensão no resistor R, resistor da fonte, vai ser a tensão da fonte menos a tensão do diodo Zener, tá? Estou aplicando 16 volts aqui, estou aplicando 10 volts aqui. Então, eu tenho que subtrair essas duas tensões. 16 menos 10, eu tenho 6 volts nesse resistor aqui. Bom, agora eu posso calcular a corrente do diodo Zener, mas para isso eu tenho que calcular a corrente da fonte e calcular a corrente na carga, que eu vou subtrair as duas, tá? Corrente na carga, muito simples, é só aplicar a lei de Ohm direto. Vai ser tensão Zener, 10 volts, que está sendo aplicado na resistência da carga, sobre 3 kΩ, que é o valor do RL. Então, 10 volts sobre 3 kΩ, isso dá 3,33 miliampere. Beleza? Corrente na fonte. Eu calculei a tensão em cima desse resistor R, então aplico a lei de Ohm nele. Eu achei 6 volts em cima dessa resistência, então a corrente vai ser 6 volts sobre 1 kΩ. Isso dá 6 miliampere, tá? Bom, conheço a corrente da fonte agora e a corrente na carga. Para achar a corrente no diodo Zener, é só subtrair as duas. Vai ser 6 menos 3,33, isso dá 2,67 miliampere. É só fazer a diferença das duas. E a potência dissipada pelo diodo Zener? Potência, tensão vezes corrente, tá? PV vezes I. Então, tensão Zener é 10 volts, eu multiplico por essa corrente que eu acabei de achar, tá? O miliampere ficou minúsculo aqui, o ampere, mas é maiúsculo, tá? Eu multiplicando aqui, eu vou achar 26,7 miliwatts, tá? Bom, por que é importante a gente calcular essa potência aqui? Porque o diodo Zener ele tem um limite também de corrente que ele pode conduzir, tá? Ele tem um limite máximo de potência que ele pode dissipar. Se passar uma corrente, a tensão dele não varia. A tensão dele vai ser tensão Zener, 10 volts aqui nesse caso, se estiver conduzindo corrente. Agora, se eu começar a aumentar muito a corrente, eu vou começar a dissipar muita potência. E eu posso acabar queimando o meu diodo Zener. Então, lá na folha de dados do diodo Zener, com certeza tem lá, ó, potência máxima que esse diodo pode dissipar. Então, quando eu projeto meu circuito, eu não tenho que verificar só se ele está conduzindo. Eu também tenho que verificar se essa potência dissipada por ele não é maior que o meu valor máximo. Senão, eu vou ligar o meu circuito e ele vai queimar o diodo, tá? Então, por isso que é importante a gente calcular essa potência aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí sobre... Tentei explicar esse exemplo mais devagar também, apesar dele estar feito na aula gravada. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode falar.
Bom, então, como eu falei, a gente tem 3 hipóteses aí para a gente analisar o nosso circuito, tá? A primeira a gente acabou de ver, que é onde a gente tem a fonte de tensão fixa e a carga fixas. Então, todos os valores do nosso circuito são fixos, não variou em hora nenhuma. Agora, a gente vai analisar a segunda hipótese aqui, que é onde a gente continua com essa fonte de tensão fixa, tá? Só que agora, a nossa carga tem um valor variável, tá? Essa carga RL não tem um valor fixo. A gente fez uma análise parecida agora no exemplo, porque a gente analisou para 2 valores de RL. Só que aqui é como se o nosso RL fosse uma resistência que eu pudesse variar numa faixa ampla de valores, tá? Bom, e vamos entender por que dessa análise aqui, tá? Quando a gente varia a resistência RL, isso significa que eu estou variando a característica do meu circuito, tá? Então, eu vou ter um valor mínimo de RL, onde eu tenho que ter um valor mínimo de RL para que o meu diodo comece a conduzir corrente, e eu tenho que ter também um valor máximo de RL para que eu não ultrapasse esse valor de potência máxima que eu falei. Porque quanto maior o RL, mais corrente está indo para o meu diodo Zener, tá? Porque a gente vai ver que a corrente da fonte, nesse caso aqui, ela não muda. O que vai mudar vai ser a corrente na carga. Então, quanto menos corrente na carga, mais corrente no diodo Zener. Então, eu tenho um valor máximo que eu não posso ultrapassar. E a gente vai fazer essa análise para a gente descobrir qual que é o valor mínimo do RL para que o diodo entre em condução e qual que é o valor máximo para que o diodo não queime, beleza? Bom, para a gente determinar a resistência mínima, então a gente tem que analisar o quê? A condição de condução do meu diodo. A gente tem que analisar esse circuito sem o diodo, tá? Aquela primeira etapa da análise, e descobrir qual que é o valor de RL, conhecendo aqui o valor de VI e da resistência R da fonte, a gente tem que descobrir qual que é esse valor de RL para que a tensão VL aqui nesse circuito seja igual à tensão Zener, tá? Então, ó, aquela equação do divisor de tensão, que é o RL sobre a soma que multiplica a tensão da fonte, eu tenho que analisar essa equação e quando a tensão VL for igual à tensão Zener VZ, isso significa que eu vou ter o meu RL mínimo, tá? É a mínima resistência que eu tenho que usar no meu circuito para garantir a condução do meu diodo Zener e garantir, assim, que a tensão nessa carga vai ser a tensão Zener, beleza? Bom, manipulando essa equação aqui, né, jogando R para um lado, RL para o outro aqui, a gente ajeita aqui para isolar o RL nessa equação e deixar ele em função do resto dos parâmetros. E a gente fica com essa equação 8 aqui, ó, o RL mínimo vai ser R, que é a resistência da fonte, que multiplica VZ, sobre a diferença da tensão da fonte pela tensão Zener, VI menos VZ. Beleza? Então, com essa equação, a gente calcula o valor mínimo do RL para que o diodo entre em condução. Bom, agora resta a gente saber o valor máximo desse RL. Tá? E o valor máximo ele está relacionado à corrente máxima que o diodo Zener pode conduzir. E isso é um parâmetro que está lá na folha de dados, lá no datasheet, beleza? Então, ó, a corrente máxima que o diodo pode conduzir, ela vai ser a tensão Zener sobre, desculpa, a tensão máxima, não, tensão não, pera, eu estou fazendo bagunça aqui. A corrente máxima que pode ir para a minha carga, antes da gente, eu adiantei aqui, isso aqui é dessa análise aqui ainda. Quando eu tenho o RL mínimo, tá? Esquece esse negócio da potência máxima. Quando eu tenho esse RL mínimo aqui, ó, que eu estou garantindo a condução do meu diodo, isso significa que eu vou ter a corrente máxima no meu diodo Zener, tá? Bom, então esse RL mínimo, ó, se eu fizer a tensão Zener sobre o RL mínimo, eu vou ter a corrente máxima na minha carga. Se eu tenho a corrente máxima na minha carga, significa que eu tenho a corrente mínima no diodo Zener, tá? Sempre uma é o contrário da outra. Mas beleza, isso aqui, corrente mínima no diodo Zener, só vai garantir a condução dele, mas ele vai funcionar perfeitamente. Agora a gente vai analisar qual que é a corrente máxima que pode passar pelo diodo Zener, tá? Esse sim é um dado que está lá na folha de dados, um parâmetro que está na folha de dados, tá? Bom, e esse parâmetro vai ser para a gente aqui, ó, o nosso IZ máximo, que é a corrente máxima que pode passar pelo diodo Zener, tá? Bom,
E quando passar a corrente máxima pelo diodo Zener, isso significa que eu tenho a corrente mínima pelo meu resistor RL, tá? Sempre o contrário, máxima no diodo, mínima na carga. Mínima no diodo, máxima na carga. Um é o contrário do outro. Então, ó, aplicando a lei de Kirchhoff dos nós nesse nó aqui do circuito, eu tenho que a corrente mínima na carga, ela vai ser a corrente que vem da fonte, essa é fixa, não muda, tá? Menos a corrente Zener máxima, tá? Essa corrente Z máxima é um parâmetro que vai estar na folha de dados. Bom, e quando que eu vou ter essa corrente IL mínimo, tá? Quando eu tiver minha resistência máxima, que é o valor que eu estou buscando, esse RL máximo. Então, ó, calculada essa IL mínima, que é a corrente mínima na carga, eu utilizo esse valor, vou aplicar a lei de Ohm. Tensão Zener, que é a tensão aplicada na carga, dividido pelo IL mínimo, eu vou achar minha resistência máxima, tá? Então, ó, eu achei um valor mínimo para o RL e achei um valor máximo. Eu tenho que garantir que a minha carga, se ela for variável, ela fique entre esses dois valores. Se ela ficar menor do que o RL mínimo, o meu diodo Zener não vai conduzir. Então, eu não vou ter uma tensão na carga como eu quero, eu vou ter uma tensão menor, tá? E eu tenho que garantir que ele seja menor que esse valor máximo, porque senão eu vou queimar o meu diodo, vai passar muita corrente por ele, eu vou acabar queimando esse diodo. Então, eu tenho essa faixa de valores aí da resistência de carga que eu posso usar, beleza? Bom, e esse exemplo aqui também para clarear aí essa questão da resistência RL variável. Quando a gente tem essa seta na diagonal aqui do resistor, isso significa que ele é um resistor variável, tá, gente? É só uma simbologia aí para indicar que é uma resistência variável. Bom, e para esse circuito aqui, onde a gente tem uma tensão na fonte de 50 volts, um resistor de 1K na fonte, diodo Zener de 10 volts e corrente Zener máxima de 32 mA, a gente tem que determinar quais são as resistências máximas e mínimas. A mínima para que o diodo conduza e a máxima para que o diodo não queime. Bom, a resistência mínima, a gente vai direto lá naquela equaçãozinha, ó, tá? Que eu falei, que a gente analisar esse circuito sem o diodo e achar o RL para que a tensão na carga seja igual à tensão Zener. Então, substituindo valores nessa fórmula aqui direta, a gente acha 250 ohms de valor mínimo para a resistência. Bom, se a gente achou o valor mínimo da resistência, a gente pode calcular o quê? A corrente máxima na carga, tá? É só eu dividir a tensão Zener por esse valor mínimo. Então, a corrente máxima na carga vai ser 40 mA. Bom, a gente pode agora calcular, fazendo aquela análise do valor máximo de potência dissipada pelo de corrente que o diodo pode conduzir, achar o valor máximo da resistência, tá? Bom, para isso, ó, primeiro a gente acha o quê? A gente tem que achar a corrente que vem da fonte, tá? E qual que é a corrente que vem da fonte? A gente pode calcular primeiro a tensão no resistor de 1K, depois calcular a corrente, ou pode calcular direto também. Aqui eu estou fazendo um passo de cada vez, tá? A tensão em cima desse resistor vai ser a tensão da fonte menos a tensão do diodo, 50 menos 10 volts dá 40 volts. E eu aplico a lei de Ohm nessa resistência R aqui, já que eu achei a tensão nela. Vai ser 40 volts sobre 1 kΩ, corrente que vem da fonte, corrente IR, 40 mA, beleza? Bom, a corrente máxima que pode passar pelo diodo Zener, ela foi dada aqui, ó, 32 mA. Isso aqui é um dado do diodo, tá? Isso não muda. Então, se eu achei a corrente da fonte e conheço a corrente máxima do diodo Zener, eu vou subtrair essas duas correntes para achar a corrente mínima na minha carga, tá? Fazendo 40 menos 32 mA, essa corrente mínima é 8 mA na carga. Achei essa corrente mínima na carga, eu vou aplicar a lei de Ohm na carga com essa corrente para achar o quê? A resistência máxima, que é a resistência que vai me dar essa corrente mínima. Então, ó, tensão Zener 10 volts sobre o 8 mA que a gente achou, isso dá 1,25 kΩ, tá? Então, a faixa de valores que a gente pode variar no nosso resistor de carga nesse circuito é de 250 ohms até 1,25 kΩ, tá? Então, a gente tem uma faixa de 1 kΩ que a gente pode variar a nossa resistência. Tem que ser maior que 250 ohms para que o diodo conduza, para que eu garanta 10 volts na carga, e tem que ser menor que 1,25 kΩ para que eu não queime o meu diodo, beleza?
Então, essa é a análise aí com fonte fixa e carga variável. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. À vontade. Bom, se não, vamos para a última hipótese aqui que a gente tem que analisar, que é o quê? Um circuito onde a gente tem agora uma carga fixa e a gente tem uma fonte variável, tá? Agora o nosso RL não vai mudar, não. Quem vai mudar é o nosso VI. A nossa tensão da fonte vai ser uma tensão variável, tá? Bom, e a gente tem aqui o valor máximo para essa tensão da fonte, o que ele quer dizer para a gente, esse valor máximo da tensão da fonte? Vai ser o valor em que o diodo Zener vai conduzir a tensão máxima também, tá? Se eu continuar aumentando essa tensão da fonte, eu vou queimar o meu diodo, tá? Bom, e além do valor máximo, eu vou ter um valor mínimo da tensão da fonte, que é o valor mínimo para que o diodo entre em condução. Então, eu tenho que fazer uma análise muito parecida com a anterior. Porém, eu tenho que analisar a tensão da fonte agora e não o resistor de carga. O resistor de carga é fixo. RL, conheço ele. Tem que analisar a tensão VI, beleza? Bom, a tensão na carga, se eu analisar esse circuito sem o diodo, vai ser VL igual ao resistor RL sobre a soma, que multiplica a tensão da fonte, VI, tá? É aquele divisor de tensão. E quando que isso vai ser igual a VZ? Eu tenho que verificar qual a tensão da fonte VI para que essa equação 12 seja verdade, para que isso aqui seja igual a VZ. Então, eu vou deixar o VI isolado e vou passar as resistências multiplicando essa soma e o RL dividindo. Eu vou ficar com essa equação de baixo aqui, ó. Tensão mínima da fonte vai ser R sobre RL mais 1, isso tudo multiplicando VZ, tensão Zener, tá? Quando a tensão da fonte tiver esse valor aqui, esse é o valor mínimo que eu tenho que ter para que o meu diodo entre em condução. Se a tensão da fonte for menor que esse valor aqui, o meu diodo não vai conduzir e a tensão da carga vai ser menor que a tensão Zener. Eu não vou estar atingindo o objetivo do meu circuito. Não vou estar regulando a tensão na carga. Beleza? Bom, com esse valor mínimo aqui, o meu diodo Zener entrou em condução. Tá? E agora, eu tenho que analisar o outro lado da moeda aqui, que é o quê? Até quando o meu diodo pode conduzir. Se ele está entrando em condução aqui, ó, a corrente no diodo Zener é mínima. Tá? Ela é zero e ele está começando a conduzir. Agora, quanto que eu posso aumentar essa tensão da fonte até o diodo chegar na corrente máxima, no IZ máximo? Eu tenho que fazer aquela mesma análise. Ó. O IZ é a corrente IR que vem da fonte, menos a corrente IL que vai para a carga. Tá? E eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar a corrente da fonte e tenho que achar a corrente da carga para eu casar isso aqui, beleza? A corrente IZ máxima eu conheço, é um dado do componente. Então, ó, como que eu faço para achar essa corrente máxima que vem da carga? Bom, considerando que o diodo, a carga é fixa e o diodo Zener está conduzindo, eu vou ter tensão Zener aplicada na carga, tá? Então, a corrente da carga não muda, a corrente da carga é fixa. Vai ser a corrente IL da carga igual a VZ sobre RL. Ela não vai mudar, tá? Então, ó, eu sei que a corrente da fonte, o IR, vai ser, nesse caso do valor máximo, vai ser essa corrente da carga que é fixa, mais a corrente máxima que pode passar pelo diodo Zener. Assim, eu vou achar o meu IR máximo, beleza? Bom, conhecendo o IR máximo, como que eu calculo esse IR? Vai ser a tensão da fonte, menos a tensão Zener, sobre o resistor R, beleza? Aqui, ó, o que eu não conheço nisso tudo que eu falei? Eu não conheço a tensão da fonte, eu quero determinar esse valor máximo. Eu conheço a corrente nesse resistor R, conheço a resistência e conheço a tensão Zener. Então, a tensão da fonte, VI, vai ser o quê? Vai ser a tensão no resistor R mais a tensão Zener, tá? Então, esse valor máximo que eu estou procurando vai ser tensão no resistor aplicando a lei de Ohm, que é R vezes IR máximo, mais tensão Zener VZ. Então, somei, achei a tensão máxima na minha fonte. Então, eu tenho um valor mínimo de tensão na fonte para o diodo começar a conduzir e tem um valor máximo de tensão na fonte. Eu não posso ultrapassar ele para eu não queimar o meu diodo.
beleza? Então, para fechar aqui, ó, esse exemplo, nessa linha que eu vim falando aí, só que agora a gente tem esse caso aqui com carga fixa e fonte variável, tá? Bom, para achar o valor mínimo da fonte, a gente aplica direto naquela equação ali que eu falei para vocês, tá? E multiplicando aqui, vai ser R sobre RL mais 1, que multiplica o VZ. Tensão Zener agora é 20 volts desse diodo, tá? Um diodo Zener diferente daquele que eu vim mostrando anteriormente. E fazendo essa continha aqui, 23,67 volts, tá, gente? Tá escrito ohm aqui, depois eu vou arrumar no slide, mas é 23,67 volts. Bom, e agora a gente tem que fazer a análise para achar o valor máximo. A gente tem que achar a corrente na carga, tem que achar a corrente na fonte. Corrente na carga vai ser tensão Zener sobre o resistor de carga, 20 volts sobre 1,2 kΩ. Isso dá 16,67 mA. Corrente na carga é simples, é só aplicar a lei de Ohm direto. A tensão está regulada na carga, tensão Zener. Agora, corrente na fonte, eu tenho que somar essa corrente que eu achei na carga com a corrente máxima do diodo Zener, tá? Que foi dada aqui para a gente, ó, 60 mA. Somando, então, dá 76,67 mA corrente máxima na fonte. Bom, para achar a tensão máxima na fonte, então, eu vou somar a tensão nesse resistor R, quando está passando essa corrente máxima, com a tensão Zener. Isso vai dar 36,87 volts máximos na fonte, beleza? Bom, então, a tensão dessa fonte, ela pode variar de 23,67 até 36,87 volts. Se eu tiver uma tensão menor que 23,67, eu não vou ter 20 volts na carga. O meu diodo não vai conduzir, tá? E se eu ultrapassar esse valor 36,87 volts, eu vou queimar o meu diodo Zener, porque ele vai conduzir mais corrente do que ele consegue, beleza? Bom, então, resumão da aula aqui, tá? Primeiro eu falei daquela parte teórica, do funcionamento do diodo Zener, olhando para aquela região também, ou na região reversa, tá? Se o diodo Zener não conseguir conduzir corrente. Depois eu falei o quê? Dos modelos, né, do diodo Zener, a gente utiliza um modelo simplificado, onde a gente por uma fonte de tensão com o valor da tensão Zener. E a gente analisou o nosso regulador de tensão Zener, que é um circuito que fixa a tensão na carga. A tensão na carga foi constante, porque a própria tensão do diodo Zener está sendo aplicada nessa carga, beleza? Bom, e a gente analisou as 4 hipóteses aqui, né? Bom, a primeira que não é nenhuma hipótese de regulador, porque está sem carga. Foi só aquele circuitinho com fonte, resistor e diodo. E depois a gente analisou os 3 circuitos diferentes. Na verdade, os circuitos eram iguais, né? Mas a gente tinha no primeiro a fonte e a carga com valores fixos, depois fonte fixa e carga variável, por fim, esse que eu falei agora, fonte variável e carga fixa. São as 3 hipóteses. Claro que a gente pode ter uma quarta hipótese, que é o quê? A fonte variável e a carga variável, tá? Que seria a situação mais complicada de todas. Só que aí, nada mais é do que a gente juntar essas duas últimas análises aqui. E a gente vai ter que verificar o quê? Uma faixa de valores de tensão de entrada e da carga. E uma ia depender da outra também, tá? Mas seria chovendo molhado aqui para vocês. O mais importante é isso aqui, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Aulinha de hoje sobre diodo Zener, tá? Opa, pera aí que o Gabriel mandou uma pergunta aqui. Poderia voltar no slide 1, por favor, para o cálculo. Você diz no slide 1, você não errou o número do slide, não? Tá bom, vou voltar no slide 1. Bom, slide 1 é a capa, 2. Ah, voltar um slide. Tá, foi mal, achei que era para voltar para a página 1. Esse aqui?
Bom, esse aqui, gente, o que a gente fez aqui? Essa primeira equação a gente calculou o valor mínimo da tensão, tá? Só substituir na forma, por quê? É o valor mínimo que a gente tem que ter de tensão para que o diodo conduza. Então, é aquela análise que a gente tem que fazer sem o diodo no circuito. Depois é fazer o quê? Calcular corrente na carga, tá? Ela está com a tensão na carga é fixa, a tensão Zener. A gente calcula a corrente na carga, IL. Depois calcula a corrente que vem da fonte IR, considerando que o diodo está com a corrente máxima, Z máxima. Então, eu somo IZ com IL, tá? Corrente no diodo com corrente na carga. Achada essa corrente IR, eu vou achar a tensão máxima na fonte, que vai ser a tensão no resistor RL, tensão no resistor R, mais a tensão Zener, tá? Eu aplico a lei de Kirchhoff nessa malha aqui, beleza? Então, explicando aí mais uma vez, né? Eu também fiz esse exemplo no quadro na aula gravada, tá, gente? Ó, então, para finalizar aqui, dá um aviso. O estudo dirigido que eu passei semana passada é para hoje, tá? Até meia-noite também, aquele mesmo esquema. Eu já passei o estudo dirigido sobre essa aula de hoje, sobre o diodo Zener. Essa aula aqui foi um pouquinho mais comprida, tá, gente? Mas eu preferi falar tudo, porque vocês viram que esses 3 exemplos finais aí, um puxava o outro. Então, se eu quebrasse, falasse um pouco nessa aula, um pouco na próxima, vocês podiam esquecer até semana que vem. E também pelo fato que semana que vem é a última semana, tá? E vocês têm esse estudo dirigido sobre essa aula que vale 6 pontos. Semana que vem a gente não vai ter aula síncrona, tá? Então, vocês fiquem com esse horário da aula para fazer essa lista, para fazer esse estudo dirigido, tá? Eu sei que vocês estão apertados aí com muita atividade, né, das outras disciplinas também. Então, a gente não ter esse encontro síncrono semana que vem e deixar para vocês fazerem esse estudo dirigido, é uma forma aí que eu quero ajudar vocês também aí, né? Sobrar um tempinho para não ficar muito apertado. E qualquer dúvida também, ao fazer aí os estudos dirigidos, tanto de hoje quanto de semana que vem, é só entrar em contato comigo aí do jeito que vocês preferirem, pelo Teams, por e-mail, tá? Tô à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Então, ó, última aulinha do ano, hein? Agora, descansar no Natal aí, ano que vem a gente volta. Beleza? A princípio, vamos voltar dessa mesma forma aqui, aula remota. Se eventualmente a gente conseguir voltar para presencial aí, isso vai ser informado para vocês. Mas o que tudo indica vai continuar dessa forma aqui. E quando a gente começar de novo lá em janeiro, eu falo para vocês como é que vai ser o terceiro bimestre, como é que vão ser as avaliações. O esquema eu vou manter a mesma coisa, vai ser essa aulinha síncrona e aula gravada, mas em janeiro eu falo para vocês, beleza? Gente, então, Feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo adiantado aí, até janeiro, beleza? Um abraço.